O governo divulgou hoje novas regras para a importação de produtos. E as compras internacionais até $50 feitas pela internet continuam isentas. A medida vai valer a partir de agosto, apenas para pacotes enviados ao Brasil por pessoas físicas. Pedro Teixeira tem as informações. Boa tarde, Pedro. Agora, Pedro, minha pergunta para você é: então, as compras até $50 já eram isentas. A partir de $50, o pessoal vai começar a pagar a tarifa, é isso? Tem sim, tem uma taxação para os produtos que estão acima dos $50. O governo anunciou essa isenção justamente, Raquel, para tentar solucionar aquele problema que surgiu há alguns meses atrás. O ministro Fernando Haddad e também os secretários do Ministério da Fazenda indicaram uma possível taxação de mercadorias com um valor até $50, que tem sido muito vendidas no Brasil. São várias as empresas que estão atuando neste ramo, principalmente para a venda de produtos eletrônicos, produtos também do vestuário e por conta disso, a medida anteriormente criou uma certa rejeição e agora o governo estabeleceu algumas regras isentando dos tributos federais as mercadorias com um valor de até $50 que são enviadas por essas empresas do exterior justamente para que elas não utilizem mais o mecanismo de envio de pessoa física do exterior para a pessoa física aqui no Brasil. Em contrapartida, as empresas deverão aderir ao programa de conformidade da Receita Federal e também recolher tributos estaduais. Portanto, essas mercadorias com valor de até $50 pagarão uma taxa de ICMS de 17%, que já foi definido também pelo Conselho Econômico dos Estados. Como eu disse, Raquel, atualmente todos os produtos importados são taxados pelo governo federal. O que acontece é que as empresas estavam usando essa artimanha da isenção das pessoas físicas para fugir destes impostos. Justamente para não acontecer isso, essa medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União, isentando mercadorias de até $50. Só para ficar mais claro, eu fiz um resumo aqui do que muda e o que não muda a partir de agora. Para compras acima de $50, não muda nada nos tributos federais. Com isso, segue em vigor a tributação de 60% dos impostos de importação. A declaração de importação e eventual pagamento dos tributos que acontecerá antes da chegada da mercadoria também fica a cargo para organizar tudo isso das empresas que estão enviando estes produtos. O vendedor será obrigado a informar ao consumidor a procedência dos produtos e o valor total da mercadoria. Portanto, se você comprar uma camiseta de uma das empresas que enviam produtos chineses, por exemplo, e essa mercadoria tiver o valor inferior a $50, a empresa terá que te explicar, essa é uma mercadoria que tem um valor inferior a $50, não tem tributação federal, tem tributação estadual justamente para a circulação do imposto. As empresas estão cumprindo essas regras, então tudo isso será indicado no envio desta mercadoria. Essa é uma solução, na verdade, Raquel, uma solução política, afinal de contas, aquela primeira decisão de taxar todas as mercadorias gerou uma certa preocupação, principalmente aqui no Palácio do Planalto, e também é uma solução para trazer mais conformidade, mais cumprimento de regra das empresas varejistas que operam enviando produtos do exterior aqui para o Brasil. Só uma última informação antes de devolver para você. Ontem eu acompanhei aqui o anúncio da Shein. Ela vai passar a produzir roupas aqui no Brasil. Inclusive, a primeira fábrica que vai produzir roupas para a Shein será no estado do Rio Grande do Norte, num acordo junto ali com o governo do estado. Então, o Brasil também atraindo essas empresas para passarem a produzir aqui no Brasil. A ideia, por exemplo, da Shein passando a produzir produtos aqui no Brasil é servir o mercado doméstico e também, de repente, utilizar as fábricas brasileiras produzindo roupa para enviar mercadoria para a América Latina. A gente vai seguir acompanhando. A medida vale a partir do dia 1º de agosto, com a isenção de impostos federais para mercadorias enviadas do exterior com valor de até $50. Volto contigo.
Se eu entendi direitinho, então, as empresas que entrarem nesse programa, não só as pessoas físicas, as empresas importadoras também, mercadorias até $50 isentas e mercadorias acima de $50 paga tributo, é isso? Ou não paga tributo? É confuso pra caramba isso. Isso. As mercadorias acima de $50 pagam tributos. Mercadorias que têm um valor inferior a $50 têm isenção de tributos federais, mas terão que pagar o ICMS, que já foi estabelecido com um valor de 17%. Inclusive, as empresas agora vão ter também essa isenção. Obrigado, Pedro. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que as medidas anunciadas para o comércio eletrônico representam apenas o começo do processo de regularização e garantiu que todos os lados ainda serão ouvidos. Vamos ver. Esse é um começo de um plano de conformidade, né? Porque o problema todo que está gerando é o desequilíbrio entre o comércio local e o comércio de marketplace, chamado marketplace. Um desequilíbrio muito grande. Então, nós estamos começando a esse plano de conformidade para adequar, para que a concorrência fique leal. Então, nós estamos começando com os governos dos estados por várias razões. Primeiro, porque eles chegaram num acordo. Segundo, porque nós estamos com o sistema pronto. Terceiro, porque você já começa a reequilibrar. E quarto, porque muitos estados estão em recuperação fiscal. Então, para eles é importante disciplinar, porque eles estão perdendo a arrecadação dentro dos seus estados, porque o varejo nacional vende menos, sem conseguir arrecadar de quem vendia pelo marketplace. Então, começou a equilibrar. Vamos para a nossa análise, Fernando Nakagawa, Renata Agostini, temos agora a Ode Cunha, nosso comentarista de economia. A Ode, é confuso pra caramba esse negócio, mas o que eu entendi na prática é que essas empresas de comércio eletrônico que antes não pagavam o ICMS, que é o imposto estadual, agora vão pagar. E aí te pergunto se é isso mesmo, se eu entendi certo, e se isso significa aumento de preço para o consumidor ou não. Boa tarde, Raquel. É aumento de imposto, sim. Tá? Tem uma origem nesse tema de ter realmente conformidade. Acho que é preciso ter um tratamento igual para as empresas que produzem aqui o mesmo tipo de produto, né? Havia essa brecha aí da legislação, mais uma brecha da nossa legislação fiscal, e claro que tendo um aumento de imposto, isso deve ter impacto de preço, evidentemente. Imposto acaba, na maioria das vezes, sendo repassado para o consumidor. Mas esse é mais um exemplo, né, Raquel? Eu acho que nesse momento que a gente está discutindo o tema de reforma tributária, ontem na CNN nós estávamos discutindo aqui, isso é um pequeno exemplo só do mecanismo de importação de mercadorias. Você imagina que o mesmo exemplo a gente pode dar para uma série de produtos que são produzidos no Estado brasileiro, tem um tratamento tributário em todos os outros estados. Eu gosto de olhar para um número, que é o número do custo do contencioso administrativo fiscal que o Brasil tem. O Brasil tem um custo de 15% do PIB em contencioso administrativo. Sabe quanto é que é a média dos países da América do Sul? 0,19. Nós temos 85 vezes o custo de contencioso administrativo da média da América do Sul e 55 vezes da OCDE. Então, assim, aqui está se tentando fechar essa brecha, mas é mais uma justificativa, um exemplo de como nós precisamos ter regras fiscais mais claras e mais definidas aqui no Brasil. Perfeito, Aode. Trago para o Naka essa provocação do Aode. Ele diz que a gente precisa ter regras mais claras, que está ficando tudo meio embolado. Vem reforma tributária aí. Será que é uma chance de regular essa questão também ou não? Acho que sim. Eu sou otimista com relação a isso, Raquel, por um aspecto bastante claro na minha compreensão. Todo mundo sonegava o tributo. Então, a partir de agora,
está se estabelecendo uma ordem nessa história. É exatamente o que aconteceu na União Europeia. A União Europeia também sofria com o mesmo problema. Lá, Bruxelas conseguiu criar um balcão único de importação, exatamente com um protocolo muito parecido, é a grande inspiração, na verdade, do fisco brasileiro. A partir deste balcão, as empresas que vendem, essas plataformas chinesas, asiáticas, que vendem aos brasileiros, precisam se conectar à Receita Federal e mandar, antes do despacho do pacotinho, as informações para quem é e o que tem lá dentro e quanto vale isso tudo. Então, com esta informação, a Receita Federal vai conseguir cobrar ou não dos brasileiros e das brasileiras que comprarem por lá. O anúncio, já que ninguém gosta de pagar imposto, de fato, vem acompanhado desta decisão do governo federal de abrir mão das compras de até $50, porque oficialmente esta tributação existia quando a venda era feita por uma empresa, e é o que de fato acontece. A gente até mostrou no 360 empresas que colocavam o nome de pessoa física como sendo remetente para burlar esta regra, e o fato é que a partir de agora vai ficar mais caro comprar da Ásia. Fazendo uma conta muito rápida, apenas com ICMS, Raquel, uma compra de $49,99, que é o limite da isenção federal anunciada neste novo programa, daria em reais R$238, mas é preciso colocar a partir de agora o ICMS. O ICMS, nesse caso, seriam R$40. Então, nesta compra de $49,99, são R$40 de ICMS, essa alíquota de 17%, que simplesmente não era cobrada nem paga pelos consumidores. Havia, de fato, um monte de gente que não pagava imposto e isso era errado. Excelente cálculo, Naka. Então, a gente tem aí, Renata, está fechando uma fraude tributária, um monte de gente que não pagava imposto, deveria pagar, explica o Naka. Agora, na conta que ele fez ali, a compra de $50, agora a gente tem R$40 a mais de ICMS. Nessa confusão toda, essas indas e vindas, o governo conseguiu conter o dano político? Foi grande mesmo, por um movimento que era na direção correta. A gente chegou a conversar bastante vezes aqui sobre isso, né? De que o primeiro movimento do governo parecia extremamente acertado. Mas, como houve um ruído muito grande com a população, houve uma decisão que eu reputo extremamente fora do lugar de voltar atrás. Mas logo depois, todos os movimentos da Fazenda e do governo como um todo foram no sentido de tentar colocar para cima alguma agenda positiva. Não, olha, a despeito dessa ida e vinda, desse vai e vem, a gente está tentando trazer produção para o país, né? A gente vai estar tentando dar alguma racionalidade. Não me parece que anula, Raquel, mas me parece que nitidamente o que a equipe econômica no fim tentou fazer era tentar trazer alguma racionalidade para essa conversa. Hoje a Renata menciona que, na visão dela, o movimento todo era acertado de tentar fechar essa brecha da fraude. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que a brecha existia, mas que a forma com que o governo comunicou isso, você estava camuflando ali um aumento de imposto e um aumento de preço que vem para a população. Você precisa escolher se você quer você quer ser um país protecionista ou você quer ser um país que taxa as blusinhas da Shein, as blusinhas que vêm da China. A sua avaliação sobre esse episódio todo, um movimento certo ou equivocado do governo nesse caso? Eu acho que, dado o sistema tributário que nós temos, foi um movimento correto do ponto de vista de conformidade tributária, né? Você não pode ter uma regra diferente para o mesmo tipo de produto e, nesse caso, até uma regra beneficiosa. Eu sou plenamente favorável à abertura econômica, eu acho que o Brasil é muito protecionista, mas você tem que fazer isso através de uma legislação uniforme para todos. Aliás, esse é um tema geral para a regra tributária como um todo. O Brasil ele tem que parar de ter exceções para setores, indivíduos, empresas, regiões e tem que ter uma regra igual. Os iguais precisam ser tratados de uma maneira igual. Então, eu acho que o movimento está certo, mas ele é um grão de areia, né? Aqui, numa discussão muito mais ampla que a gente precisa fazer, que é um tema de regras claras, simplificação tributária e um sistema tributário mais moderno. Está na hora de o país fazer isso.
Opa, tá passando da hora. Renata, Aode, Naka, muito obrigada. Aode Cunha, muito obrigada pela sua presença aqui no CNN 360.